Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa 11ª aula, aula de número 11 do estudo do livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Meu nome é Marcos Venício e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 6 da primeira parte, que se intitula Doutrina das Penas Eternas. Começamos esse item aí na aula passada, como ele é um pouco extenso, Kardec se debruça em questões de muita lógica a esse respeito, então hoje nós vamos dar prosseguimento. Como o que nós fazemos aqui em vídeos muito curtos, né? Em vídeos de 10, 15 minutos, não tem como aprofundar tanto assim no assunto. Como eu falei, o objetivo dessas videoaulas é mais para que você tenha um material para refletir, sabe? Refletir sobre o tema. Nós vamos entrar hoje no que se chama, né, Kardec chamou de argumentos em apoio às penas eternas. Qual que seria o argumento a essas penas, né? Esse conteúdo, para que você possa ler e acompanhar com muito maior riqueza de detalhes, tá? Está contido no livro Céu e Inferno. Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, na primeira parte, capítulo 6, e o que veremos hoje está contido entre os itens, dos itens de 10 até o item 17. Então leiam e estudam em casa esses itens que são valiosíssimos. Então, sem mais delongas, vamos à questão. Só lembrando, tá? Eu gosto de localizar no tempo. Eu estou gravando essa videoaula 11, numa manhã de quarta-feira, 12 de outubro de 2022, dia de Nossa Senhora Aparecida, se eu não me engano. Então, o argumento em apoio às penas eternas é este, está contido no item 10. Está admitido entre os homens que a gravidade da ofensa é proporcional à qualidade do ofendido. Aquela que é cometida contra um soberano, sendo considerada como a mais grave do que aquela que não concerne, senão a um simples súdito, é punida mais severamente. Ora, Deus é mais do que um soberano, uma vez que é infinito. A ofensa contra ele é infinita e deve ter um castigo infinito, quer dizer, eterno. Esse é o argumento, né? Ou seja, se você pecou contra Deus, se você ofendeu a Deus, e como Deus é infinito, enfim, é a maior, digamos assim, ele está muito mais alto do que qualquer soberano que você possa imaginar, portanto o castigo tem que vir de cima para baixo, de maneira cruel, de maneira sem misericórdia e eterna, né? Então esse é o argumento. É aquela coisa, né? Vamos descer um pouquinho mais o nível. Uma coisa é você chutar a perna de um plebeu, de um caminhante comum. Outra coisa é você chutar a perna do rei. Não é assim? Mas olha só a refutação. A refutação desse argumento que Kardec propõe é perfeita, perfeita. Que está no item 11, tá? Kardec escreve o seguinte, olha só. Admitindo que uma ofensa temporária contra a divindade pudesse ser infinita, Deus, vingando-se com um castigo infinito, seria infinitamente vingativo. Se é infinitamente vingativo, não pode ser infinitamente bom e misericordioso, porque um desses atributos é a negação do outro. Se não é infinitamente bom, não é perfeito, e se não é perfeito, não é Deus. E lembrando que, pelo menos, embora seja um conceito ainda muito primitivo sobre Deus, mas, pelo menos a nível de atributo, precisamos reconhecer que Deus é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições.
é a nossa ideia e faz muito sentido sobre Deus. Então, e aí faz todo sentido, se Deus perpetrasse um castigo eterno, seria de se entender que Deus estaria eternamente em estado de vingança. E vingança não se coaduna com a bondade e o amor de Deus. Bom, essa é a visão que Kardec escreve, é pautada de muita lógica, né? Pautada de muita lógica mesmo. E Kardec até encerra esse assunto de uma maneira muito interessante. Eu vou ler aqui, vou ler na íntegra. É o último parágrafo do item 17. É interessantíssimo. Kardec encerra esse argumento, né, ou refuta realmente de pronto esse argumento, da seguinte forma. A crença nas penas eternas, como dissemos, teve a sua utilidade, a sua razão de ser em uma certa época. Hoje, não somente ela não toca mais, mas faz incrédulos. Antes de colocá-la como uma necessidade, seria preciso demonstrar-lhe a realidade. Seria preciso, sobretudo, que se visse a sua eficácia sobre aqueles que a preconizam e se esforçam em demonstrá-la. Infelizmente, entre estes, muitos provam por seus atos que não estão nem aí, nada amedrontado com elas. Se é ineficaz, ou seja, essa crença na pena eterna, né? Se é ineficaz para reprimir o mal entre aqueles que se dizem nela crer, que império pode ter sobre aqueles que não creem? Exatamente naqueles que sequer creem em Deus. Então, realmente, está demonstrado por A mais B que a crença na pena eterna não é algo factível, não é algo que venha de uma divindade como Deus. Eu queria só complementar aqui, já estamos caminhando já para o finalzinho, vídeo curto, né? Como eu tenho feito. Eu tenho só um adendo a colocar aqui. Nós, seres humanos, que não sabemos nem o que é Deus, que não temos nem ideia do que ele seja, porque o nosso conceito e pensamentos acerca de Deus são muito primitivos ainda. Nossos pensamentos sobre Deus, aquilo que nós achamos dele, é talvez até risível. Nós ainda nos dirigimos a Deus como se ele fosse uma pessoa com os nossos mesmos sentimento e as nossas mesmas aptidões. Na minha opinião, nada, absolutamente nada mais longe da verdade. Nós não sabemos o que é Deus. Nós podemos imaginar o poder dele quando olhamos para o sol, quando vemos as estrelas à noite. Você está vendo aí, por exemplo, que o James Webb está demonstrando, as maravilhas que o radiotelescópio James Webb está desvendando, nascimento de estrelas, formação de sistemas planetários, enfim, dá para ver Deus nisso. Quando se vê o oceano, quando se vê a geração de uma criança, quando se vê a vida se formando e sendo mantida, quando vemos o desenvolvimento do nosso próprio corpo, quando vemos o desenvolvimento daquilo mesmo que nós somos, aí está Deus. Só para começar, Deus realmente é algo que escapa à nossa compreensão, porque não temos capacidades de nenhum tipo, nem intelectual, nem mental, nem espiritual, nem moral, nenhuma, para compreender Deus. Isso sedimenta a pergunta que eu vou fazer agora, porque no argumento para as penas eternas, se diz que aquele que ofendeu Deus, como Deus é infinito, precisa ter uma pena também infinita. Tá. Eu só pergunto uma coisa para você que está me ouvindo agora e me vendo. Quem de nós é capaz de ofender a Deus? Quem de nós teria esse poder de fazer algum mal a Deus? Porque a ofensa é um mal. Nós temos esse poder, algum de nós, de fazer algum mal a Deus? Talvez vocês possam dizer, não, mas podemos fazer mal ao próximo, e fazer mal ao próximo é fazer mal a Deus. É uma implicação que tem até um certo ponto de lógica, mas na minha opinião não define. Nós somos incapazes de ferir a Deus, não temos esse poder, nunca teremos, claro, porque somos criaturas feitas por Ele,
criaturas feitas para amar. Então, não, podemos ferir, sim, uns aos outros. Aliás, temos demonstrado isso ao longo da história. Temos feito, inclusive, isso nos dias de hoje. A nós mesmos, mas a Deus, na minha opinião, não. Mas deixa aí o que você pensa, deixa aí no comentário o que você acha. Eu acho que por essa razão, por exemplo, já realmente põe por terra qualquer pena eterna. Isso se tudo que já argumentamos patrasmente, como dizia Odorico Paraguaçu, não tenha adiantado. Mas então, vamos refletir sobre isso. O objetivo é esse, que você possa refletir. Deixe aí o seu comentário. E o mais importante é amemo-nos como Jesus nos amou. Beijo no coração. Até a próxima videoaula.